Bora continuar falando do Flávio Bolsonaro. Olha, na tentativa dele de descolar do tarifaço e da ofensiva aí do Donald Trump contra o Pix, o Flávio publicou ontem nas redes sociais um vídeo criado por IA com um jingle da campanha que diz que o sistema de pagamento foi criado por Jair Bolsonaro, o pai dele. A mobilização da campanha do Flávio ocorreu depois de o governo Lula ter recuperado o slogan "O Pix é nosso". A música publicada pelo senador é acompanhada de um vídeo também criado por meio de IA. Vamos acompanhar um trechinho. DJ! Solta! Sim, senhor! O Pix do Bolsonaro, meu amor! Sim, senhor, foi no tempo dele que chegou. Querem tomar o Pix, mas o povo não deixou. Sim, senhor, No governo dele que brotou. Na feira da esquina, no pastel e no café. Na venda do bairro, na manicure e no Zé. no salão da Dona Maria, no carrinho do churrasco, o pique virou a vida do trabalhador no asfalto. Mas agora tem político querendo mudar a versão, tentando apagar a história na força da televisão. Mas a memória do povo não vende e não tem preço. Quem viu tudo acontecer não esquece o começo. Como disse um amigo, música para ouvir antes de morrer, logo antes. E eu sempre acho engraçado, né, submeter essas estéticas assim, à análise, porque a gente vê que nessas horas, né, os pretos aparecem, né? Eles podem não aparecer na hora das políticas públicas, porque aí, então, aí todos eles vão fazer campanha contra a cota, por exemplo, né? Mas nessa hora aparece, né? Fica aparecendo, olha, quando a gente vê essa estética, a gente vê o próprio Flávio saindo daquele barraco em que ele mora, né, se metendo ali no meio do povão, não é isso? Uma coisa assim, com esse apelo e tal. Bom, vamos lá. Não foi. O Bolsonaro nem sabia, de novo. O Pix foi concebido no período do governo Temer, mas o Temer também não tem nada com isso. Governo não teve nada com isso, foi o Banco Central. Foi o Banco Central que criou isso. Foi a técnica do Banco Central. Né? Teve a sua... entrou em prática para um grupo maior de pessoas coincidindo com a gestão Bolsonaro. Mas ele nem sabia do que se tratava. Nós já demonstramos aqui, e se é verdade, olha, essa gente tem a máxima de repetir uma mentira até que se torne verdade. Eu vou repetir a verdade até que a verdade se estabeleça. O Bolsonaro não sabia disso. No dia 5 de outubro de 2020, naquela coisa que ele fazia de misturar jornalista com militante, com jornalista no cercadinho, aí um deles fala aí, presidente do Pix, aí ele fala de licença para aviação civil. Que o Tarcísio, aí um deles explica para o Bolsonaro que ele faz aquela cara que ele costuma fazer, de quando baixa assim, um misto de Kant com Schopenhauer, né? Vamos ver isso aí e tal. Coloca o vídeo aí, vai. Parabéns pelo Pix, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma do Tarcísio da semana que vai praticamente ter argumentado tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de toque nem técnico. Aí, André, eu não tô bem conhecendo. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Saiu, gordo? Criação dele. Foi parido na mente divinal dele. Mas quem especulou lá atrás que uma taxazinha piquititica do Pix poderia fazer uma baita diferença para o caixa do governo foi o próprio Paulo Guedes, ele sabe disso.
não pôs em prática, mas achou que seria uma baita ideia. E, de fato, pode ser uma baita ideia, se você quiser arrecadar, né? E se você quiser entregar, então, para os cartões de crédito, ou empresas de cobrança, uau! Né? Insisto, só de compra de pessoa para loja são 450 bilhões por mês. Em mês ruim, movimenta 1,1 trilhão. Em mês bom, fim de ano, tal, 3 trilhões. Né? E é isso que eles estão negociando. Então, evidentemente, né, o Flávio percebeu que cometeu uma burrada. Agora, depois disso, porque os Estados Unidos, eles foram lá, os Estados Unidos pegam, falam em tarifa, e o item número 1 é Pix. Aí vai o Eduardo concede entrevista e fala do sistema americano. Aí o Flávio tenta vir com esse negócio. Que está negociando, tá. E sim, isso virou uma coisa forte para a campanha eleitoral. Isto é inegável. Isto é inegável porque é da natureza que assim seja, né? Porque se trata de uma ferramenta do dia a dia dos brasileiros e que é gratuita e fácil de usar. Só o Reinaldo não sabe usar. Mas para o bem do caixa da família, né? Mas o resto dos brasileiros sabem. E eles estão negociando. Olha, Reinaldo, o professor da Florida International University e coordenador do Observatório da Extrema-Direita e cientista político Guilherme Casarões, ele avalia que essa ofensiva do governo Trump contra o Pix ajuda o Lula a materializar a defesa da soberania e torná-la aí algo mais palpável. Ele foi questionado pelo jornal o Globo se o presidente brasileiro ganhou a pauta do Pix de bandeja como uma arma eleitoral e disse o seguinte: diria que sim, porque a questão do Pix fala, no fim das contas, de soberania, por ser um mecanismo de pagamento desenvolvido pelo Brasil, que inclui milhões de pessoas no sistema bancário. Tem uma questão de orgulho nacional, que por muito tempo o próprio bolsonarismo tentou capitalizar. Há 2 semanas eu pensava que ficaria muito difícil do Lula defender soberania no abstrato. A questão do Pix materializa a defesa da soberania em algo que todo mundo usa, sai do abstrato. Também nessa entrevista, o Casarões foi perguntado sobre o risco de intervenção dos Estados Unidos no Brasil, com base nessa decisão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E afirmou o seguinte, abre aspas, isso começa a ficar mais tangível no sentido de congelamento de ativos financeiros de empresas que são suspeitas de ter relação com as facções. O grande problema é esse, abrir a possibilidade de uma interferência pela via econômica e ter um impacto que transborde para todo o sistema, desde fintechs a bancos e ao próprio Pix. Bom, perfeita a colocação. Vamos lá. 2 coisas importantíssimas aí. Primeiro, de fato, quando você fala em soberania, a menos que haja uma invasão do território, né, e então você enxergue o invasor, fica difícil. O que é soberania? O que é o Brasil? O glorioso prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que, bom, se for para pegar bandido, não vem mal nenhum que os Estados Unidos invadam o Brasil, venha cá e pegue os bandidos. Veja você, como se fosse possível uma operação como essa sem uma intervenção militar. A menos que o Brasil, aí sim, então, abra mão do seu sistema de justiça e diga para os americanos, venham cá caçar os brasileiros, os criminosos, e passe a operar no território brasileiro. Mas atenção, aquilo que os Estados Unidos decidiram permite que, por exemplo, a CIA faça operações secretas no Brasil. É bom que você saiba disso. Tem a dimensão econômica, para essa o professor chama atenção, que pode envolver empresas, bancos e até Pix. Por exemplo, Banco X recebeu indiretamente dinheiro do PCC ou de alguém que fez negócio com o PCC. Veja, isso não é impossível, sem que o banco soubesse. Aliás, é um banco que financia pesquisa que tinha relação com um fundo que tinha ligação com o PCC. Está tudo contaminado, inclusive a pesquisa? Pergunta.
segundo a defesa que os bolsonaros estão fazendo, sim. Né? Agora, de qualquer modo, insisto, fica uma coisa meio assim, meio etérea, né? Meio etérea. Agora, quando mexe com o Pix, e aí o professor tem toda a razão, o troço ganha materialidade. Olha, isso aqui que eu estou usando, e que é obviamente bom, e pelo qual eu não estou pagando nada, sendo que o cartão de crédito tem uma taxa escorchante, né? Mas é só se você entra no crédito rotativo. Sim, fica mais fácil entrar, né? Porque o Pix, se você tem, você paga, não tem, não paga. Né? E você tem as próprias lojas, as próprias empresas, né? Mega empreendimentos pagam 1% para os cartões, os pequenos, o mercadinho aqui da esquina deve pagar 3%. E hoje é de graça. Então aí a soberania ganha concretude.